Você sabe o que a apresentação do Bad Bunny no Super Bowl e os desfiles das escolas de samba têm em comum? Além de ambos os eventos serem representações, festividades da cultura latino-americana, os dois eventos foram e são atos políticos. Assim como a apresentação do Kendrick Lamar no ano passado, assim como os shows do Roger Waters, membro da clássica Pink Floyd, também como os shows do Green Day, do Fresno, Bring the Horizon, Racionais MC, Planet Hemp e várias outras apresentações e performances ao longo da história, desde que a música foi inventada. A política sempre esteve presente e foi tema central, seja falando do racismo, homofobia, machismo ou fascismo. O ato de pegar no instrumento e compor nunca foi pelo mero entretenimento, mas parece que desde que o capitalismo se tornou hegemônico e a indústria cultural cada vez mais forte, se tentou apagar esse lado não só da música, mas da arte em geral. Ou pelo menos criar a ideia do imaginário comum que esses dois elementos não devem se misturar, quando na verdade é o oposto. A música e a arte sempre foram política. No dia 8 de fevereiro de 2026, Benito Antônio Martins Ocasio, o Bad Bunny, foi o responsável pelo show do intervalo do Super Bowl 60, um dos maiores eventos da cultura estadunidense, sendo ele o primeiro latino-americano a realizar um show solo. Antes dele, houve o show em parceria da Shakira e J.Lo, e também um dos poucos a realizar sua apresentação inteira em espanhol. E isso por si só já seria um ato político, mas o contexto atual dos Estados Unidos fez esse lado ser ainda mais impactante. Caso você vive uma bolha muito reclusa que não aborda política e não saiba, nesse momento os Estados Unidos estão passando pela sua maior crise política e social desde a segregação racial. Sob o mandato do fascista e melhor amigo de Epstein, Donald Trump, se criou um grupo paramilitar, uma milícia, para conter imigrantes e deportá-los, os colocando em literais campos de concentração. Só que não parou por aí. Não apenas imigrantes ilegais e refugiados foram presos e deportados. Até mesmo imigrantes legais e cidadãos estadunidenses estão sendo presos, torturados e alguns até mesmo são mortos ou desapareceram após serem levados pelo ICE. Até mesmo cidadãos americanos que não têm nenhuma ascendência estrangeira foram assassinados pela milícia de Trump, como a Renee Nicole Goode. Além disso, o próprio presidente dos Estados Unidos reforçou em diversos discursos que os latinos-americanos não são pessoas como eles, nos chamando de alienígenas, de aberrações, falando mal da nossa cultura e tradições. Todo esse contexto fez com que o show do Bad Bunny tivesse um peso ainda maior. Sua apresentação, que foi muito criticada pela mídia de direita e pelo próprio Trump, que inclusive ameaçou colocar o ICE para intervir antes do evento, foi uma grande representação e exaltação da cultura latino-americana em geral. Não apenas com referência a Porto Rico, pátria do cantor, como de todos os países latino-americanos, incluindo o Brasil, que sim, é latino-americano. Seu show demonstrou nossa cultura de diversas maneiras, seja nos vendedores ambulantes, seja em como nossas festividades são grandes e animadas, a criança dormindo sobre cadeiras aninhadas durante um casamento, ou até mesmo os problemas de energia elétrica, que naquele contexto é diretamente ligado a Porto Rico, que enfrenta problemas do tipo, mas é uma situação corriqueira em diversos países latino-americanos, culpa das concessões e privatizações e o descaso de muitos governos. E ao final, quando ele diz uma frase muito famosa na cultura estadunidense, Deus abençoe a América, ele começa a citar todos, ou quase todos, os países do continente americano, desde a América do Sul, passando pela América Central, o Caribe e a América do Norte, trazendo a ideia de que todos nós somos americanos, lembrando principalmente aos estadunidenses que o termo América não representa apenas os Estados Unidos, mas sim todo o continente. E é óbvio que toda essa performance gerou muita repercussão, principalmente na mídia conservadora dos Estados Unidos. O próprio presidente, sem ter muito o que fazer, veio na sua rede social reclamar da apresentação. Mas se eu te falar que o Bad Bunny fez não foi nada novo e que isso sempre aconteceu. Há um ano atrás, no dia 9 de fevereiro de 2025, o show do intervalo do Super Bowl daquele ano ficou nas mãos de Kendrick Lamar, que assim como Bad Bunny, trouxe uma apresentação extremamente política e um ataque direto ao racismo estadunidense. Enquanto Benito focou nos latinos americanos, Kendrick trouxe seu discurso e sua apresentação em cima da cultura afro-americana, brincando com diversos conceitos e falas da branquitude estadunidense de forma bastante inteligente. O Samuel L. Jackson fantasiado de Tio Sam, dizendo que o show dele estava muito do gueto, que precisava ser mais tranquilo, menos rebelde e ousado.
Porém, logo no começo, Kendrick já mostra que não colocará panos quentes. Sua primeira fala, logo após a primeira rima, define a apresentação. A revolução está prestes a ser televisionada, escolheram o momento certo, mas o cara errado. E essa atitude gera a fala de Samuel L. Jackson, e Kendrick parte para expressar a cultura negra estadunidense da forma mais incrível. Os dançarinos, todos negros, formando a bandeira dos Estados Unidos, representando uma nação que por muitos anos os segregaram, mas ao mesmo tempo dançando o hip hop da sua forma tradicional, a forma que a branquitude estadunidense sempre criticou e criminalizou. O show inteiro dele não apenas enaltece a cultura negra, mas também a própria cultura estadunidense, já que o hip hop surgiu nos Estados Unidos lá no começo dos anos 70, em Nova York, justamente nas comunidades negras e hispânicas da cidade. A apresentação do rapper enaltece uma cultura essencialmente estadunidense, mas que sempre foi marginalizada e desrespeitada pela branquitude por surgir em meio a comunidades de minoria, muito parecido com o samba e o funk aqui no Brasil. O samba, que surge no Brasil lá no século XIX, surge entre os escravos africanos, influenciado pelos ritmos e instrumentos da cultura africana em junção aos estilos europeus como valsa e polka. E assim como o blues, o gênero também foi criminalizado e mal visto, e por conta disso, a insistência em tocar os batuques se tornava um ato de resistência dos negros em expressar sua cultura. Ao longo do tempo, o gênero passou a ser melhor visto, principalmente quando artistas brancos passaram a compor nesse estilo, como ocorreu com o rock lá nos Estados Unidos. Ainda assim, foi justamente através do samba e os gêneros que surgiram deste, como a bossa nova, que muitos artistas protestaram contra a ditadura militar nos anos em que o regime foi ativo. Mas não apenas nesse período, e não apenas em forma de discos e shows, mas principalmente durante os desfiles das escolas de samba do carnaval. Os desfiles, que acontecem tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, sempre foram palco de diversas demonstrações e atos políticos. Seja nos enredos que enaltecem as religiões de matriz africana e suas divindades e figuras, sendo ato de confronto à intolerância religiosa tão forte no Brasil, ou quando contam histórias de povos, divindades e figuras da cultura indígena nativa do nosso território, enaltecendo povos que sofreram com os colonizadores e desde aquela época são violentados e esquecidos pelo Estado. Ou até mesmo quando a própria política se torna base de enredo e atacam o conservadorismo e figuras políticas que foram negligentes com o povo e o país. Um caso recente foi no desfile deste ano, onde Acadêmicos de Niterói decidiu fazer um samba enredo sobre o atual presidente Luiz Inácio, ou Lula se preferir. Durante o desfile, houveram diversas críticas ao conservadorismo e às figuras, falas e táticas políticas da extrema-direita brasileira. E obviamente isso gerou uma repercussão em tanto entre esse polo político, além de mais uma vez levantar a mesma conversa de estão transformando tudo em político. A questão toda é que não apenas a música, mas toda a expressão artística que existe sempre falaram de política. Desde que a música surgiu, ela serviu para diversos propósitos, sejam religiosos, festivos, mas também sociais, como uma forma de crítica relevante ou até mesmo para propaganda. Desde o blues nos Estados Unidos, que surge como uma forma de resistência da cultura negra, o metal na Inglaterra, que tinha como inspiração os sons e as indústrias e servia como protesto e forma de rebeldia da juventude contra a exploração das fábricas, o hip hop, o sertanejo antigo, o funk, o punk rock e o hardcore. A música ao longo da história sempre serviu, junto da literatura, da pintura e esculturas, como uma forma de protestar contra o status quo, uma forma de minorias terem sua voz ouvida, de trabalhadores gritarem e expressarem sua raiva pela exploração. O problema é que a música também foi usada como propaganda, mas principalmente ela foi esvaziada de seu sentido político para que perdesse sua força de revolta e rebeldia. Quando o capitalismo se tornou um sistema vigente, tudo virou mercadoria. Mesmo antes da hegemonia, a indústria cultural já fazia seu trabalho de se apropriar de algum gênero musical ou movimento artístico e esvaziar seu significado e peso político para transformar em produto. Isso aconteceu com o rock, com o hip hop, com o sertanejo, o trap e mais recentemente com o funk aqui no Brasil. As músicas no geral perdem o lado mais profundo e em troca se tornam mais palatáveis para que qualquer público consiga consumir. E quando isso acontece, as pessoas começam a se esquecer da origem daquele gênero musical, e quando esses artistas decidem se posicionar politicamente através das músicas, como muitas outras vezes fizeram, vem a reação de dizerem que não querem política nas músicas que estão ouvindo. Um exemplo foi o próprio Green Day, que desde a reeleição do Donald Trump vem apresentando uma música já muito política e crítica, com a letra modificada para se adaptar ao contexto atual, American Idiot. O senso comum foi envenenado e ensinado pela indústria do entretenimento que as diversas
expressões artísticas são apenas mais um produto para consumir e se entreter, produzindo e investindo em mídias que têm como único objetivo vender o máximo possível e viralizar, sem profundidade ou significado por trás. O público foi acostumado a consumir sem pensar no que está ouvindo, lendo ou assistindo. E isso gera situações como lerem jogos vorazes e apoiarem candidatos como Trump e Bolsonaro, que representam tudo que a Katniss e a Resistência lutaram contra. Ouvem Black Sabbath, Rage Against the Machine, Green Day, Ratos do Porão, Planet Hemp, mas são a favor do porte de arma, da violência policial e outras pautas da extrema-direita. Assistem One Piece e têm a coragem de dizer que a obra não é política e que o Luffy seria contra qualquer tipo de governo ou, pior ainda, seria monarquista, quando o discurso e os ideais trabalhados ao longo da obra, dos personagens e núcleos, são justamente a luta dos explorados contra um governo mundial fascista e explorador. O capitalismo quer que nós deixemos de enxergar esse lado nas mídias e obras que consumimos, justamente para que não vejamos nossos direitos sendo perdidos, para que continuemos a ser explorados sem reclamar. E até aquilo que tenta ser um mero entretenimento sem significado algum ainda é político, pois tudo que envolve o campo da arte é político. É por isso que insistem em substituir a arte e a ação humana por lixo gerado por inteligência artificial, pois nossas ações têm significado, o que nós criamos tem objetivo, e o capitalismo não nos quer críticos e pensantes, mas sim dóceis e de cabeça baixa. Mas isso não vai acontecer enquanto a arte humana ainda existir. Enquanto escrevermos livros, compormos músicas, pintarmos quadros, fizermos filmes, animações, enquanto o ato de criar ainda existir, ele continuará sendo a voz dos oprimidos, a voz dos explorados, daqueles que não aceitam abaixar a cabeça. E a música, como sempre, vai ser essa voz, esse som, esse barulho que incomoda quem está no poder, quem oprime, e esse ato sempre será um ato político. Afinal, tudo é política. Tudo que consumimos é política. Tudo que fazemos é um ato político. Até mesmo o seu silêncio e conivência disfarçado de neutralidade. Sou o Rodrigo Lima e caso queiram e possa ajudar esse projeto a se manter financeiramente, estarei deixando meu Pix aqui na tela e na descrição. Além disso, considere se tornar um membro do canal para ter acesso aos vídeos de forma antecipada como esse, além de conteúdo exclusivo e seu nome aparecendo no final. Se você gostou, deixe um gostei, fique à vontade de dar uma olhada nos outros vídeos do canal se assim desejar, e eu também costumo abrir lives de vez em quando lá na roxinha, lendo, batendo papo, jogando, então sinta-se convidado. Todas as minhas redes sociais estão na descrição. Obrigado a quem ficou até o final, valeu, falou e até a próxima.